qual é a relação do HIV com a saúde oral? Este meu paciente, quando chegou ao consultório, disse: doutor, eu vim extrair o 36, o 36. Decida. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Independentemente do horário que nos esteja a assistir, Alfredo Umba é o meu nome, apresentadora do Don't Papo, podcast criado pela Biclinic, um espaço que vamos falar sobre a saúde bucal de forma leve, acessível e com informações de qualidade. Vou dar aqui a boa-vinda ao Dr. Vadilson, que vai nos ajudar aqui a falar sobre as manifestações do HIV na cavidade oral. Dr. Vadilson, seja bem-vindo ao Papo Don't. Muito obrigado, Sr. Umba, pelo convite. Muito obrigado, Biclinic, esse espaço para Podonto. Eu sou o Dr. Vadilson Afonso e estou aqui para falar, afinal de contas, sobre este tema tão pertinente. Então, o meu caro convidado está aqui, Dr. Vadilson Afonso. Seja bem-vindo ao Papo Podonto. Quem é o Dr. Vadilson? Dr. Vadilson Afonso é médico-dentista, alguém simples, alguém de fácil trato, e sou formado pela Universidade de Jean Piaget, trabalho no mercado, estou a funcionar no mercado mais ou menos há 5 a 6 anos, e atualmente trabalho ou funciono pela Biclinic. Dr. Vadilson, realmente, qual é a relação do HIV com a saúde oral? Muitas, Sr. Umba, muitas audição aí. Muitas porquê? Porque elas têm várias formas de manifestação. Entre elas nós temos várias patologias que são muito frequentes na cavidade oral. Entre elas temos a gengivite, temos a periodontite e num estágio mais avançado, que é a ulcerativa necrosante, né? Nós temos também a leucoplasia pilosa. Quando eu falo de gengivite, quando eu falo de periodontite, desmistificando aqui para o meu público, para os meus pacientes, periodontite não é nada mais, nada menos do que um problema dos ligamentos periodontais, né? Aquelas raízes, aquela parte que segura o dente, quando nós temos as bactérias afetarem aquela zona toda, então nós chamamos de periodontite, esta doença, esta patologia. E no caso da gengivite, nada mais é do que a inflamação da gengiva, né? Então, são esses pequenos detalhes que eu vou dando para os meus pacientes. Na verdade, eu tenho sempre essa paciência de transmitir desta forma, porque nós sabemos que a maior parte dos nossos pacientes são leigos no assunto, então é importante. Doutor, uma questão aqui que me deu assim agora aqui à cabeça. Como é que podemos perceber num consultório de estomatologia, numa clínica dentária, se assim podemos dizer, que o paciente carrega consigo o HIV? Um dos primeiros sinais e sintomas, muitas vezes, dessas patologias acabam sendo na cavidade oral, né? Então, numa consulta inicial que o paciente vai ter, ou primeiro contato com o médico dentista, nós vamos observar a cavidade oral deste mesmo paciente. Então há algumas anomalias, há algumas questões que não são normais. Nós começamos a ver algumas alterações na cavidade oral deste mesmo paciente. Um paciente, por exemplo, que apresenta muitas aftas, que são feridas pequenas, tanto na face vestibular, que a gente fala de bochecha, tanto na língua, já começam a ser alguns dos sinais. Então são patologias essas que nós temos em literaturas bem expressas e que nós, como médicos dentistas, cirurgiões dentistas, temos que ter atenção e conseguir definir ou decifrar do que está-se a tratar. Pronto. Doutor Vadilson, então aqui, em via de regra, devemos aqui obedecer alguns critérios relativamente quando tivermos que se tratar de um paciente ou quando tivermos que fazer uma consulta com o mesmo paciente. Doutor Vadilson, as manifestações orais do HIV, as principais assim, que são mais comuns no dia a dia, que pode-se verificar que realmente esse paciente tem ou é portador do HIV? Muitas delas é aquelas que eu já referi, são principalmente periodontite. Ok. Periodontite, leucoplasia oral, né? Ok. E nós temos também a gengivite, que Ok. também é uma das mais frequentes. Aqueles pacientes que aparecem sempre no consultório e estão sempre a reclamar, mas eu estou com esse problema do dente, começou do nada,
até agora não passa. Então, estas são as principais, nós temos que ter mais atenção. Claro, há aquelas que nós vamos ter que ir mais a fundo, pesquisar mais um Tipo a pouquinho. alteração da mucosa. Exatamente. Ok. Nós temos essa Ok. alteração da mucosa, Ok. da Ok. coloração, Ok. né? Ok. Então, muitos outros pontos também. Ok. Pronto. Então, nesse caso, Dr. Vadelson Afonso, para um diagnóstico cuidadoso, a prevenção é importante. É importante, é importante. Então, nós temos que pensar o seguinte, é que se a gente acaba tendo as primeiras manifestações na cavidade oral, muitas vezes, né? Então há extrema necessidade de visitarmos o médico dentista. Afinal de contas, não só quando temos problemas de dente, mas quando nós estamos a ver algumas alterações que de fato não existiam e agora existem. Então, uma consulta periódica ao médico dentista é importante. É aí onde nós podemos diagnosticar muitas patologias. É aí onde eu consigo dar suporte aos meus pacientes, né? Quando se fazem presente ao nosso consultório. Nesse caso, o conselho aqui que o Dr. Vadelson também, o Dr. Vadelson deixa, é que as pessoas devem mesmo ir ao dentista, não só quando estão sobre alguma situação como... E outra questão, Dr. Vadelson, por que quando os pacientes vão ao consultório dentário, logo chegam e dizem o que eles querem fazer? Os pacientes já ensinam. Porque já vem com a lição estudada, ele chega até o consultório e diz, vim fazer uma extração. Pronto, eles acham que é só fazer uma extração. Okay. Vou contar um episódio muito engraçado. Certo, doutor. Eu recebi um paciente, este meu paciente, quando chegou ao consultório, disse, doutor, ele me extraiu 36 ou 36. O paciente já vem em condição estudada, o paciente já vem estudado, o paciente pesquisa. De parabenizar que existem esses pacientes, que já têm essa capacidade de investigar, essa vontade de querer investigar. Mas é que os pacientes, quando chegam com essa vontade, é porque têm uma queixa principal. O paciente está a queixar-se muito de dor de dente, odontologia. Então já chegou essa vontade de querer extrair o dente. Então nós, como médicos dentistas, é que temos que apresentar as várias possibilidades de tratamento. Só uma vez, nós vamos ao mecânico arranjar o nosso carro. Nós não temos só que simplesmente o mecânico não tem que pegar só no carro e ver só o problema da correia que está a fazer barulho. O mecânico tem que pegar e fazer um diagnóstico completo, apresentar isto aos pacientes, as situações aos clientes, das situações que o carro tem, e resolver todas as questões. Certo. É assim que nós trabalhamos. Esse é o nosso ponto principal. Boa. Então, doutor Vadelson, em relação a esse quesito ainda, temos aqui situações de tabus, doutor Vadelson. Eu, por exemplo, se sou portador do vírus HIV e vou a um consultor, a um dentista, né? Aqui ainda há um certo tabu. Então, como é que vamos desmistificar esses tabus sobre o preconceito do HIV e principalmente quando se trata ainda de um consultório de estomatologia? Quais são esses tabus que aqui podemos deixar aqui o nosso público-alvo sobre essa questão, doutor Vadelson? É complicado, né? Muitas vezes, infelizmente, muitos dos nossos colegas têm tido essa questão de tabu relacionado a pacientes portadores deste vírus. Mas nós temos que saber nos posicionar. Nós temos que saber que nós, na nossa formação, somos ensinados a usar equipamentos de biossegurança. Esses equipamentos de biossegurança fazem com que estas contaminações cruzadas não aconteçam. Por exemplo, nós vamos usar luvas, vamos usar viseiras, vamos usar outros materiais de proteção. Por que eu deveria ter medo? Eu tenho que ter esta capacidade de ser humano e resolver a questão dos meus pacientes. Infelizmente, vemos muitos doutores a negligenciarem isso, já aquele preconceito de primeira, quando o paciente diz, olha, eu sou portador de uma patologia, que é o HIV-Sida, eles já ficam muito acanhados, já ficam com medo não tem mais, se calhar aqui devíamos realçar 3 pontos, doutor Vadelson, que seria ter um atendimento mais humanizado para essa questão, ou então
termos aqui um acolhimento mais caloroso para esse tipo de situações? Sim, 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 de fato, de fato. Nós temos é que ter este tipo de posicionamento, é acalmar o paciente, é explicar que isto é uma condição normal e nós temos de estar preparados acima de tudo. São questões que acontecem sempre. Nós não vamos ter sempre o branco no branco, preto no preto. Vamos ter questões que vão ser variadas, então temos de estar preparados para isso. Nós temos de saber acolher os nossos pacientes e, na verdade, vou só aqui enfatizar, este tem sido o posicionamento da Big Clinic, este tem sido o posicionamento dos colegas da Big Clinic. Nós estamos preparados para tudo. E uma questão que nós vimos muitos colegas a cometer, eu já vi essa questão. Colegas a perguntarem diretamente, porque está no protocolo, se o paciente tem SIDA. Se tem SIDA. Eu acho que é uma pergunta completamente embaraçosa. Isso, não se faz essa questão. Nós é que devemos perguntar ao paciente se tem algum problema de saúde, se sente à vontade em falar disto, tem alguma questão que queira nos contar, tem alguma questão de saúde, algum problema de saúde que queira nos pontualizar, e o paciente aí se sente mais à vontade. Não, doutor, eu tenho sim esta situação e aquela. E de acordo com o paciente responder, nós temos que saber o protocolo adequado a seguir. Nós sabemos disso. A nossa formação nos ensinou isso. Então nós não podemos estar a negligenciar esse tipo de situação. É aconselhável também, Dr. Valdilson, pela experiência que aqui o Dr. Valdilson está a nos contar, já há 5 anos nisso, né, que já é um bom tempo, já é um filho, né? Já é um filho. É preciso termos um dentista específico para nos atender ou podemos ter vários médicos dentistas para nos atender? Porque tem pessoas que têm preferência. Eu prefiro ser atendido por Dr. Valdilson. Há essa empatia entre o paciente e o médico, caso o paciente se sinta mais à vontade, por exemplo, com o Dr. Valdilson? Tem paciente que só se sente à vontade com o Dr. Valdilson? Tem. Faz parte das relações interpessoais, do que nós somos como pessoas, identidades. Eu vou para o seu UMBA para ser atendido pelo, imagina, um doutor UMBA que vai me atender, dentista UMBA, e o dentista foi mais paciente comigo, foi mais acolhedor, me ouviu mais. Então são pontos onde nós vamos nos unir, onde vamos ter empatia. E eu vou querer, de forma a continuar a receber o seu tratamento. Então, existe muito isso no nosso ramo. Por isso que há pacientes que dizem, eu só vou esperar mesmo o Dr. Valdilson na sexta-feira. Na segunda. Não quero mais para o doutor, o doutor vai me mexer à toa. Então, isso existe. É como tudo. É como tudo, como né? tudo. Pronto, Dr. Valdilson, nós aqui, o Papo Donto, que é uma marca ligada à clínica dentária Big Clinic, na qual nós nos sentimos felizes em lançar esse podcast. Dr. Valdilson, uma mensagem assim final e algumas dicas, pronto, que o Dr. Valdilson pode deixar aqui aos seus pacientes, aos seus amigos e aquelas pessoas que não procuram o dentista. Prontos, que realmente deixem de ter essas questões de tabus, que dentista só deve ser procurado quando o dente está a doer, que não deve ser algo que tem que ser levado tão a sério. Vocês procuram um clínico geral, médico em si, só para fazer um check-up, para saber da vossa saúde em geral. Procurem também um médico dentista para poder fazer essa espécie de check-up da vossa cavidade oral, para saber de fato o que é que vocês têm, o que é que não têm, porque aí o nosso tema, há patologias que são descobertas no consultório dentário, então vamos aproveitar essa oportunidade. O que eu tenho para vocês como conselho é isso que eu já disse. Procurem um médico dentista, marquem consultas periódicas para poder resolver as vossas questões. Hoje em dia, nós conseguimos salvar muita gente, muitos pacientes que estavam desinformados e depois passaram a estar informados sobre alguma situação e conseguiram se salvar. Imagina se ficassem ausentes ou isentos de algumas informações. Então esse Papo Donto vem para isso. Muito obrigado, Souma, mais uma vez. Muito obrigado à Big Clinic por esta oportunidade. Nós estamos aqui a transmitir conhecimento, estamos aqui a transmitir informação e nós vamos continuar a fazer isso insistentemente para que os nossos pacientes venham ou de alguma forma estejam comunicados a nós e cheguem até nossos consultórios para então poderem fazer as vossas consultas ou as suas consultas.
É sempre bom estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Estou a ser repetitivo até. Nós é que agradecemos, obrigado Dr. Vadilson, por esse papo tão especial, esclarecedor. E você que nos acompanhou até aqui, esperamos que esse episódio tenha ajudado a desmistificar esse tema tão importante. Não se esqueça de seguir a Biclinic, nossas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram e a nossa página oficial no YouTube. Acompanhar os próximos episódios, todas elas que serão transmitidas dentro dessas plataformas que foram aqui anunciadas. O cuidar da sua saúde começa pela boca. Até a próxima. Alfredo Umba.